Bom dia, chat. Como vocês estão? Eu tô amando que vocês já estão falando da pauta. Onde eu moro ainda fazem mini senzala, né? E nem a mini senzala que pedem é tão desumana quanto que essa mãe fez. Talvez eu surpreenda vocês. Talvez, assim, quem sabe, eu surpreenda vocês. Porque eu vou trazer a questão de uma outra forma aqui. A gente vai falar do assunto do momento, a gente vai falar daquele assunto porque não se fala em outra coisa na fila do pão, senão dessa mãe que botou a filha pra dormir na varanda e pra usar o quarto dela, né, como estoque pra empresa dela. Essa mãe, ela era uma influenciadora digital e aí ela fez um vídeo no TikTok falando que ela fez o estoque da lojinha dela no quarto da filha e transformou a varanda da casa num quarto pra criança. Pra quem não sabe do que eu tô falando, pra quem estava em situação de morando embaixo de uma pedra na última semana, a gente vai assistir o vídeo juntos e depois eu vou comentar um pouquinho sobre o assunto. A minha filha vai dormir na varanda do apartamento. Quando eu resolvi compartilhar isso nos meus stories, quase fui cancelada. Porque ninguém sabe que o quartinho dela tem mais luxo do que de muita gente. E claro, pode ser pequeno, mas a gente queria fazer ela se sentir confortável. Então, antes mesmo de qualquer coisa, corremos comprar um ar-condicionado portátil e uma televisão. Philco patrocina nós. Depois disso, realizamos uma pequena obra, que foi cuidar de alguns mofos e rachaduras que tinha na pintura. Tiramos a tinta velha, passamos um produto para umidade e pintamos tudo de branco novamente. E claro, para um quarto na varanda ser possível, a gente teve que fazer o fechamento de vidro, que foi a parte mais cara da obra. Então, depois de muitos orçamentos e dias aguardando para fazerem os vidros, virou um cômodo habitável no AP. Então precisava de cortina, né? A opção mais fácil de instalar e mais barata também foi um trilho suíço com cortina blackout. E agora foi só colocar as coisinhas que a Esther já tinha. Uma plantinha, a estante dela com os livros favoritos e até a luzinha. E essa chave ela nem usa, mas eu coloquei um pompom pra deixar fofo do jeitinho que ela merece. E assim ficou o cantinho de dormir da Esther. Mas calma, tem o outro lado pra você ver. Esse lado tá feio ainda, eu confesso. A gente quer colocar um painel aqui pra TV, um armário que vai cobrir essa condensadora do ar-condicionado. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo, com a mesinha antiga e rabiscada. Porque nessa brincadeira de vidro, cortina, ar-condicionado e TV já gastamos 10 mil reais. Então não foi uma obra barata, muito menos mal pensada, ao contrário do que muita gente falou. Mas foi sim super necessário e se encaixou perfeitamente pra nossa realidade do momento. Sem contar que a vista daqui é muito mais bonita. E aí, você faria um quarto desse? Eu queria que vocês falassem aí no chat o que vocês acharam dessa situação toda. Acabei de ver a mensagem do Beto falando bom dia pedagógica. Eu nem tô de preto hoje. E aí, enquanto vocês respondem no chat o que vocês acham dessa situação, disso que tá acontecendo, eu vou aproveitar e pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, e aí, pessoal que tá assistindo o corte, principalmente, deixem o like. Pedir que, caso vocês queiram e possam, a gente tem o nosso canal de financiamento coletivo, que é lá no Apoia-se, e todo o valor é revertido em melhorias pro canal e também pra pagar as pessoas que fazem com que esse canal seja possível, tanto na edição dos vídeos quanto nas artes. Então, se você quiser apoiar o canal ou se tornar um membro aqui no YouTube, é só ir lá no Apoia-se, que tá na descrição do vídeo, ou clicar no QR Code que vai aparecer em algum momento na tela. Hannah falou que não é capaz de opinar porque o advogado não deixa. Fernando diz que um quarto desse em São Paulo custa 600 pila. Você chutou baixo? Se for no centro é 1.200 no mínimo. Eu tô percebendo, e eu tô surpresa com isso, que a opinião de vocês tá dividida. Eu achei que todo mundo ia ter opiniões muito parecidas com as que eu li na internet, que eram as pessoas falando que absurdo essa mãe fazendo isso. O que eu mais li na internet foram pessoas apontando o dedo pra mãe. E aí, de forma alguma defendendo essa mãe, mas antes de julgar ela, eu quero que a gente analise o contexto no qual isso tá acontecendo, tá? E qual que é o contexto no qual isso tá acontecendo? A gente vive numa sociedade que promove que tipo de ideia? Ela promove a ideia de que para ter uma pessoa de sucesso, para você ter sucesso, você tem que empreender, você tem que ser chefe de si mesmo, você tem que acordar enquanto eles dormem, você tem que trabalhar a partir das 5 da manhã, você tem que fazer seu próprio negócio, você tem que se esforçar individualmente para dar certo, porque tudo depende de você. Que outra ideia que é muito comum na nossa sociedade, além dessa de ser chefe de si mesmo, ser CEO de MEI, é a ideia de que uma mãe solo tem que ser capaz de cuidar do seu filho, idealmente, da melhor forma possível. Ela tem que prover sozinha tudo que o filho precisa. E aí, tendo essas duas questões em mente, eu pergunto pra vocês. Será que o problema não é uma mãe precisar de escolher entre a filha ter um quarto ou ela ter como trabalhar para sustentar a filha? Porque quando eu vi essa situação,
Eu recebi essa mensagem de várias pessoas e as pessoas estavam todas muito revoltadas. E de imediato eu não fiquei tão incomodada assim. Não com a situação da criança na varanda. E não é que isso não seja ultrajante, tá? Mas eu demorei um tempo pra entender por que isso não me causou tanto incômodo quanto estava causando em tantas pessoas. E aí eu cheguei à conclusão de que... Porque é muito fácil a gente só se incomodar com essa situação. Mas a gente precisa olhar pro contexto. E aí, qual que é o ponto? Na nossa Constituição, essa mãe deveria ter garantido direito a uma moradia de qualidade, direito ao acesso à saúde para a filha dela, e aí a gente vai entrar um pouquinho melhor nessa seara do porquê que essa menina precisa de um acesso à saúde especializado, direito à educação, que também precisa ser especializado no caso dessa menina. Ela deveria ter acesso a um trabalho que garantisse que ela poderia prover para a filha dela, só que na realidade ela não tem acesso a nada disso. A Ana falou que ela não é mãe solo. Até onde eu li, as informações que eu encontrei, inclusive foram falas da mãe, ela é mãe solo. Ela disse isso em entrevista, eu vou mostrar a matéria depois. Voltando ao assunto, então. A gente tem uma sociedade que, ao mesmo tempo que em teoria deveria te garantir condições de viver bem, na prática o que faz é jogar em cima de cada sujeito a responsabilidade por dar certo. E essa mãe tá fazendo exatamente o que a sociedade mandou ela fazer. Ela tá indo atrás, fazendo o corre dela, ela tá sendo empreendedora de forma nada crítica, tá? Ela tá literalmente seguindo a receita que tem um monte de coach vendendo aí na internet, na TV, em todos os outros canais. Jonas, muito obrigada por se tornar um pedagotuber. Capeta com Burnout falou que ela trabalha na loja junto com o marido porque nos primeiros vídeos ela fala exatamente isso, só se eles se divorciaram agora. Ou ela mudou a narrativa, né? Mas aí, independente de ela trabalhar sozinha ou com o marido, o hate tá todo caindo em cima da mãe. É óbvio que ela se expôs ali, ela fez um vídeo falando que ela transformou o quarto da filha transformou a varanda em quarto da filha, mas foi até difícil encontrar informação sobre isso. E eu vou mostrar pra vocês o que eu usei de fonte pra fazer esse vídeo. No site do G1, ela fala que ela cuida sozinha da filha. Ela não aponta um marido aí. Então, resumindo, né? Ela tá fazendo literalmente o que mandaram ela fazer. Como se fosse uma receita pro sucesso, pra vencer na vida. E ela fala também que ela faz isso pra conseguir cuidar da filha. Da filha? Da filha. Então ela fala que ela faz isso pra conseguir cuidar da filha. A gente vai falar da criança também, tá? Eu só quero construir uma narrativa aqui, antes de chegar lá. Antes de chegar nisso, a gente vai olhar pra outro aspecto importante da sociedade. Qual que é esse aspecto? Qual que é o papel da criança na nossa sociedade? A gente vive numa sociedade que valoriza a criança enquanto sujeito? Vocês acham que a nossa sociedade valoriza as crianças? Que ela entende as crianças como sujeitos de direito? Como alguém que tem o direito de ter um quarto de verdade, não uma varanda? Vocês veem esse tipo de respeito ao indivíduo durante a infância sendo vendido? E aí eu vou trazer um pouco dessa explicação, tá? A gente vive numa sociedade onde só algumas crianças têm direito à infância. As crianças que estão numa determinada classe social, são as crianças de classe média alta, de classe alta, enfim, né? São essas as crianças que têm direito à infância. Criança pobre é uma criança que ela vai tá aí no mundo esperando a hora dela de virar adulto e trabalhar. O direito à infância não é assegurado para todas as crianças. E a gente entender isso é fundamental para a gente entender o que fez com que essa mãe achasse razoável, de novo, eu não estou defendendo ela, mas o que fez com que ela achasse razoável transformar o quarto num estoque e botar a filha para dormir na varanda. Isso vem de uma construção social na qual a gente não tem a criança lida como um sujeito social, não tem a criança valorizada como um sujeito social. Isso é muito problemático, porque antes de apontar o dedo para a mãe e falar você é malvada, você é culpada, a gente tem que entender que toda a sociedade tá cagando para as crianças. A nossa sociedade não liga para as crianças até o momento em que uma criança, ela vira ali o mártir de todo o sofrimento. E geralmente isso acontece quando é para tacar hate na mãe. Então é isso que eu quero apontar aqui do quão problemática é a repercussão, o tipo de repercussão que está acontecendo em torno desse caso. Porque ele é, sim, problemático. Mas ele só se tornou problemático porque queriam culpar a mãe por estar fazendo exatamente o que a sociedade manda as pessoas fazerem. Eu vi, inclusive, muita gente falando, né? Ah, essa menina não tem do que reclamar porque tem criança que não tem quarto, tem criança que não tem casa.
E aí, o que acontece? Via de regra, no capitalismo, a gente baliza a qualidade da nossa vida por algo que nem deveria existir. Não deveria existir criança sem casa. Mas a gente baliza o que é aceitável com base em algo que é muito abaixo do aceitável. O que a gente deveria entender como o mínimo? O mínimo que toda criança deveria ter é um quarto, uma casa para morar. Só que esse mínimo, ele deixa de ser o mínimo porque existe uma quantidade de pessoas que faz com que a gente aceite como natural a ideia de existir gente que não tem um quarto. E aí, se tem gente que nem quarto tem, vai ter gente que dormir na sacada é aceitável. Quantas crianças tem na nossa sociedade que não tem uma casa? Quantas crianças tem na nossa sociedade que não tem um quarto decente, com condições de morar? Que mora num lugar com um bolor, que mora num lugar sem janela, que mora em lugares que são completamente insalubres, porque aquilo é o que ela tem. Ninguém aí tá preocupado com essa criança. As pessoas estão preocupadas em tacar hate na mãe. Porque se as pessoas estivessem preocupadas com a criança, com a infância, as pessoas estariam problematizando a situação das crianças na sociedade. A gente estaria problematizando o fato de que nem toda família tem como prover condições adequadas para suas crianças se desenvolverem. E ninguém tá fazendo isso, ninguém tá olhando mais a fundo para esse caso. A gente não tá olhando pro fato de que tem criança que dorme em colchão no chão. Às vezes nem isso, em edredom, e sei lá, no que é possível. Esse ano tá fazendo frio pra cacete, aqui no Sudeste, pelo menos, né? Frio que não fazia há anos. E aí, as pessoas não estão preocupadas com a infância de verdade. Esse moralismo que surge em torno desse caso, e aí quem ficou indignado, eu não tô fazendo juízo de valor, mas eu tô trazendo isso pra gente refletir junto, não se distancia muito do pessoal que é contra o aborto, mas que larga a criança que teve filho à própria sorte depois que o bebê nasce. Sabe aquela galera que vai em frente de hospital protestar porque criança foi vítima de abuso e tá grávida, não deve fazer aborto? É a mesma preocupação com a infância que se tem com aquele feto que se tem com essa menina. Ninguém tá preocupado se essa menina tá comendo, ninguém tá preocupado se essa menina tá tendo acesso a tratamento médico. E aí, por que eu falo isso? Essa menina é autista. Ela é autista e ela tem apraxia de fala. A apraxia de fala é um transtorno de desenvolvimento que faz com que a criança ela não consiga motoramente produzir alguns sons e isso afeta a fala dela. Então não é uma questão de fala funcional, mas sim uma questão que precisa do trato fonológico para desenvolver a fala. E por ter apraxia de fala e ser uma criança autista, essa criança precisa de acompanhamento médico, precisa de fonoaudiólogo, precisa de psicóloga, de psicopedagoga. Isso tudo custa dinheiro. Então, é uma criança que ela demanda determinados cuidados para os quais ninguém tá olhando. Quem que tá olhando para os cuidados que essa menina precisa? Provavelmente a mãe. Espero que a mãe esteja olhando. Por quê? Porque, de novo, a gente vive numa sociedade que responsabiliza o sujeito, principalmente a mãe, por todos os cuidados da sua criança. E, a despeito disso, não dá condições para que essa mãe cuide dessa criança. Então, a gente tem uma questão estrutural muito forte que tange esse caso, sobre a qual ninguém tá falando. Tô dizendo que o que a mãe fez é certo? Não. Eu tô dizendo que isso parte de um lugar de uma pessoa que não tem um pensamento crítico sobre a situação e que fez exatamente o que estava sendo dito que ela deveria fazer para ter sucesso. E acredito que ela tenha feito para conseguir cuidar da filha. Ela empreendeu, ela criou uma conta no TikTok, ela perdeu completamente os escrúpulos do que ela compartilhava nessa conta do TikTok para conseguir alcance para vender as coisas da loja dela, porque eu acredito de verdade que quando ela fez o primeiro vídeo lá falando e coloquei minha filha pra dormir na varanda pra fazer o estoque da minha loja. O que ela queria? Que as pessoas ficassem presas no vídeo, porque quando a gente constrói roteiro pra vídeo curto, a gente entende a importância de prender as pessoas nos 5 primeiros segundos. Se você fala que você botou sua filha pra dormir na varanda, as pessoas vão querer assistir o vídeo. E a intenção dela naquele primeiro vídeo, eu não acho mais ele na internet, mas a intenção dela era divulgar a loja. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma cultura de compartilhamento da vida que perdeu completamente os escrúpulos, e ela fez esse compartilhamento, muito provavelmente tentando divulgar a loja pra vender coisa pra conseguir cuidar da filha. Então, eu não acho certo a gente cair matando em cima dessa mãe. Eu acho que a gente tem que pensar criticamente sobre a situação, olhar essa situação de uma perspectiva social, né? Porque se a gente se propõe a ser marxista, não dá pra gente ficar simplesmente olhando pro senso comum. E o senso comum é julgar a mãe. E ao invés disso,
é importante a gente questionar, por exemplo, o capitalismo, que é o que gera uma situação de uma mãe ter que escolher entre a filha ter um quarto ou ela ter um trabalho. Ou pior ainda, que faz que ela ache aceitável a ideia de botar a filha pra dormir na varanda pra guardar o estoque nesse quarto. Então, quando a gente olha isso dessa perspectiva, eu entendo que a gente tem uma construção muito mais crítica do nosso olhar sobre essa situação, pra gente não ficar caindo nesse senso comum que é julgar a mãe, tá? Pra gente encerrar, a gente vai ler a notícia do G1 que eu falei, na qual a mãe se explica sobre o que aconteceu. E aí, curiosamente, quando eu fui procurar matéria que falava sobre o caso, eu achei algumas notícias falando, né, da repercussão do caso. E eu achei uma matéria de um site que chama O Liberal, que vangloriava a mulher, falando do, tipo, exatamente essa narrativa, do tipo, ela está construindo o império dela e não sei das quantas. Eu não vou deixar o site, porque é uma narrativa muito tosca, mas se vocês tiverem interesse, depois vai estar na descrição do vídeo. Então a gente tem a matéria aqui que fala: mãe que viralizou ao transformar varanda em quarto para filha em Santa Catarina planeja vender imóvel. E aí, vocês percebem que a gente já perdeu o caráter do... Ninguém tá olhando pra criança, tá? A gente tá olhando pra situação da perspectiva econômica nessa matéria aqui. Ela fala: informação foi divulgada em uma nota publicada pela própria empresária nas redes sociais. Reforma já custou cerca de 10 mil. Aqui tem o vídeo mostrando o quarto, né? Aquele mesmo vídeo que a gente assistiu aqui no começo da live. E aí fala: a empresária influenciadora de Blumenau, Santa Catarina, que viralizou ao mostrar a transformação da varanda no apartamento em um quarto para a filha de 9 anos, planeja vender o imóvel. Até essa quarta-feira, dia 16, o vídeo da reforma já havia ultrapassado 4,2 milhões de visualizações. Eu não tenho isso de visualização no TikTok em 3 anos fazendo vídeo. Então é isso, as pessoas gostam desse tipo de espetáculo, tá? As pessoas gostam de ver o absurdo. As pessoas estão muito mais interessadas em ver isso e julgar de forma superficial do que em olhar de forma crítica para a situação. A informação foi divulgada em uma nota publicada nesta terça-feira, dia 15, pela própria empresária Gabriela Lins. No comunicado, ela também anunciou o encerramento da loja Diário da Lancheira, agradeceu aos seguidores e explicou que a reforma no apartamento teve como objetivo valorizá-lo para venda e permitir os novos passos em sua vida pessoal e profissional. O antigo quarto da filha tinha passado a ser usado como escritório e depósito para o seu e-commerce. Abre aspas, todos os pedidos feitos até essa noite serão enviados normalmente. Tivemos a reforma do apartamento e esperávamos a abertura do mercado ao lado, tudo isso para valorizar o nosso imóvel para venda e dar o próximo passo. Fecha aspas. Segundo ela, a reforma já custou de cerca de 10 mil e teve como prioridade o conforto da criança. E aí tem as fotos aqui, vai falar que ela recebeu críticas após compartilhar a mudança, mas afirmou que a reforma da varanda teve como prioridade o conforto da filha. Eu não acho que ela tá mentindo. O problema é que é uma varanda, não é um quarto. Tipo, não tem espaço pra criança andar aí. E aí, quando a gente olha pra composição do lugar, é tudo meio instagramável, sabe? Criança precisa de chão pra fazer bagunça, e eu nem duvido que ela não tenha isso em outros lugares da casa. Mas qual que é o propósito desse quarto? É atender às necessidades da criança? Não é. Nem fudendo que é. Então é isso. A necessidade de empreender supera a necessidade de atender às demandas da criança, as necessidades da criança. Porque criança é invisibilidade da nossa sociedade. E ela fala: apesar da boa intenção, a ação foi reprovada por internautas das redes sociais. Abre aspas, mas por que você não saiu do seu quarto? Fecha aspas. Abre aspas, um sofá-cama na sala gastaria bem menos. Fecha aspas. E aí o terceiro fala: nem meu cachorro dorme na varanda, disse outro. Gabriela, no entanto, defendeu a escolha e explicou que a decisão foi necessária para a realidade da família no momento. É isso, tá? Ela vai falar que o quartinho tem mais luxo que o de muita gente, então ela usou essa narrativa para defender. E aí é isso, ninguém se esforça o mínimo para estudar, para entender quais são as necessidades de uma criança, para entender de que forma isso afeta o desenvolvimento da criança, porque talvez agora essa menina ela não enxergue de forma crítica, mas eventualmente ela vai crescer e ela vai ser a criança que minha mãe me botou para dormir na varanda. Isso vai afetar ela emocionalmente. Agora, na forma como ela se relaciona com esse quarto, porque agora pode até ser que seja legal, mas eventualmente ela vai chegar à compreensão de que ela foi botada para dormir na varanda e de tudo que isso implica socialmente. E ela provavelmente vai se revoltar contra isso, ela vai se indignar, ela vai sofrer de alguma forma. Só que alguém tá preocupado com o que a criança sente? Não tá. Eu queria trazer isso pra gente olhar pra essa situação de forma mais crítica, pra gente parar de achar que a culpa é sempre do sujeito e enxergar o contexto no qual as coisas acontecem
eu acho que essa é uma boa oportunidade da gente se indignar com o capitalismo. Com essa sociedade que faz com que uma mãe precise chegar no ponto de escolher entre ter um estoque pro trabalho dela ou a filha ter um quarto. E opte por escolher por ter um estoque e deixar a filha dormindo na varanda. Achei pesado todo o hate na mãe, disse a Tabata, não que ache certo a varanda. É isso, não tem certo nessa situação. A situação é uma bosta. Mas aí é importante a gente entender por que a gente chegou numa situação bosta dessa. Realmente tem razão, é que é difícil pensar por essa perspectiva. A criança deveria ser prioridade em qualquer sociedade. E numa sociedade que jura... E aí, qual que é o ponto? Por que a criança nunca vai ser prioridade no capitalismo? Porque a criança não trabalha, a criança não gera mais-valia. Se a criança não gera mais-valia, ela não vai ser vista como prioridade, porque qual que é o valor dela? Ela não tem valor enquanto ela não se tornar um adulto. E aí, quando ela se tornar um adulto, vão tentar garantir o mínimo ali para aquela criança, dependendo de qual esfera da sociedade ela ocupa, para ela continuar gerando mais-valia. É uma situação de opressão dentro da situação de opressão, tá? Porque a mãe, ela tá numa situação bosta, e aí para lidar com a situação bosta, ela cria uma situação bosta pra criança. Mas o problema é a situação e não o sujeito. Teve aquela menina de 14 anos que desviveu o irmão depois de a mãe bater nela e falar que elas viviam aquela situação difícil por causa dela. E disse que ela era pra ela cuidar do irmão de 11 meses e foi trampar. Eu não sabia disso. Caralho, velho. Enfim, eu não vou opinar porque eu não sei de nada dessa situação, mas que bosta. A gente poderia até falar de socialização de trabalho de cuidado, pensando nessa situação, porque uma adolescente de 14 anos não deveria ser a rede de apoio da própria mãe. Eu amo assistir esse canal, obrigada por trazer essa perspectiva. Ô, camarada, tamo junto. É mais culpa da estrutura do que da mãe em si, com certeza. O que eu penso é que a criança que tinha um quarto perder por bobagem completa é tão revoltante quanto a criança que dorme no chão. E ela está sendo colocada em risco por pura escolha. Cara, não é escolha, é isso que eu tô tentando trazer aqui. É importante a gente entender que existe toda uma construção para que a gente chegue nessa situação, para que se naturalize a ideia de que a mãe, ela achou ok reformar a varanda para colocar a criança para dormir lá. Sabe? É muito sobre a gente olhar para essa situação e entender que, na verdade, o que a gente tem de problema diante disso é o fato de que alguém parou para pensar e planejou e fez com que isso soasse ok. Que não veio em nenhum momento a ideia do tipo, porra, será que isso não é uma má ideia? Porque a gente vive numa sociedade que valoriza mais o trabalho do que a criança. Então, é olhar para isso de forma crítica. Não olhar só para aquela situação micro ali. O que indigna é meio o espírito de Pablo Marçal da coisa toda. Sim, com certeza. Vinícius falou bom dia sem tornozeleiras por aqui. Eu acho que deveria sim ter que ficar tipo incondicional com a vara da infância visitando ela toda semana. Esse tipo de pensamento que normalizou o ensino em casa em Santa Catarina depois com o 18 adulto tá ferrado. Eu acho que é uma boa oportunidade pra gente falar do quão estrutural é o problema, tá? O Conselho Tutelar, eu vou trazer... A gente vai ter eleição pro Conselho Tutelar esse ano. Eu vou trazer bastante conteúdo sobre isso quando estiver perto das eleições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo e é um órgão muito precarizado. Galera que trabalha no Conselho Tutelar ganha, tipo, R$2.000 por mês. E a disponibilidade do conselheiro é de 24 horas, 7 dias por semana. Se você é conselheiro tutelar, você ganha R$2.000 por mês e você tem que estar disponível às 3 horas da manhã de um domingo. Para além disso, são pouquíssimas pessoas com pouquíssimos recursos para atender uma gama imensa de crianças. Eu trago isso mais na perspectiva de que não acreditem que o Conselho Tutelar vai ter condição de olhar para uma criança que tem casa, que não está sendo vítima de violência física. Talvez por conta da repercussão até aconteça, mas via de regra não é o que acontece. O Conselho Tutelar tá fudido e mal pago, literalmente, para tentar fazer o mínimo, além de ser um órgão que é aparelhadíssimo por igreja neopentecostal. E é o motivo pelo qual a gente precisa falar do Conselho Tutelar e, mesmo a eleição para o Conselho não sendo obrigatória, a gente precisa votar pra gente conseguir eleger candidato decente. Porque senão o que a gente tem é gente de igreja que vai, muitas dessas pessoas, para essas religiões. E a gente não quer isso. Eles não vão tirar a criança do sofrimento, eles não vão fazer com que essa criança, enfim, deixe de estar nessa situação. Porque pode não ser na varanda, mas pode ser que ela durma num sofá-cama na sala. Ainda assim, tem questões aí, tá? Eu acho que a gente tem que entender o quão complexa é essa situação. O Conselho Tutelar provavelmente não vai conseguir atuar em relação a esse caso
Porque, infelizmente, não é nada... Isso indigna individualmente, mas essa criança, ela não tá numa situação de abandono, ela não tá... Vocês percebem o quão sério é? Isso não é errado. Eu espero que o Giovanni esteja zoando, que falou que era só fazer varandas maiores que o problema tá resolvido. Juan, ou Joan, não sei como pronuncia, falou: se fosse por escolha, ela teria alugado um imóvel para o trabalho dela, mas a condição dela é justamente ser o cuidado incondicional pela filha autista. A gente não pode assumir que ela tem todo esse altruísmo com a criação, mas ela tá preocupada em garantir esse atendimento. E foi verificado que a filha, de fato, faz todos os acompanhamentos, não é uma criança negligenciada, sabe? O Capeta com Burnout falou: entendo teu ponto, mas o rolê é que ela, como mãe, deveria pensar na filha antes de tudo. A gente entra numa outra seara, que é a romantização da maternidade aí. Cadê o pai? Por que ninguém tá falando do pai? Por que ninguém tá julgando o pai igual tá julgando a mãe? A mãe, essa relação de amor incondicional com o filho, ela é socialmente construída, tá? Isso não existe de verdade. A nossa sociedade capitalista que responsabiliza o indivíduo por esse cuidado incondicional com a criança. Isso não era assim até 300 anos atrás. Pelo menos não na classe trabalhadora. Cuidado pelas crianças, ele era socializado. Eu falei disso na live passada com mais detalhe. E aí, não adianta a gente... No mundo ideal, sim, ela deveria estar preocupada com os cuidados da criança antes de tudo. Só que a gente vive numa sociedade que não vende essa ideia. A gente vive numa sociedade que vende a ideia de que criança foda-se e que empreender é legal. Ela fez exatamente o que a sociedade vende. E aí, a mesma sociedade que vende essa ideia é que tá julgando ela. Então, a gente tem que parar de olhar para o mundo ideal e a gente tem que analisar a materialidade na nossa realidade para entender esse caso melhor. Porque ela tá agindo exatamente de acordo com o que tem um monte de gente falando o tempo inteiro que é o que ela deveria fazer. Ela tá empreendendo. E ninguém tá falando, você tem que olhar pro seu filho e cuidar do seu filho. Frederico falou: se bota então o filho para morar no quintal, tudo bem. Vamos lá. Quando a gente... Eu vou trazer uma visão positivista aqui para vocês, porque vocês estão trazendo a questão dos órgãos institucionalizados, tá? De chamar a vara da infância, conselho tutelar e tudo mais. Quando a gente olha para a arquitetura de um apartamento, se a varanda ela é fechada, ela é área coberta, ela é construída, ela conta como área da casa. Então não existe parâmetro legal para garantir que qualquer coisa possa ser feita em prol dessa criança. O meu ponto aqui é a gente olhar para a sociedade que faz com que uma mãe tenha que escolher entre: vou cuidar da minha filha vai ter um quarto, ou eu vou ter condição de pagar pelas terapias que ela precisa. Entenderam? Giovanni falou: a vibe que ela passa é que ela tá tentando ser correta, só que fuma coach pesadamente. Sim, ela fuma, não diria nem só coach, ela fuma pensamento hegemônico. Criança não produz nada, quase virou bait pra lojinha da mãe. Foi o objeto de viralização ali do vídeo. Suede, bom dia, camarada. Bom tê-la aqui com a gente. Enfim, gente, eu espero que tenha trazido uma perspectiva aí pra vocês pensarem sobre esse caso sem achar que ele é simples, tá? Sem achar que é só olhar pra mãe e falar: ah, essa mãe é malvada, colocou a filha pra dormir na varanda, porque o problema é muito mais complexo do que isso. E esse tipo de exercício de olhar pro contexto antes de achar que é só se indignar com o sujeito que tá fazendo aquilo é muito importante, tá? Então, tentem praticar isso. Sempre que vocês virem algo e que a indignação vier rápido em relação ao sujeito, tentem olhar para a estrutura, para ver se não tem uma questão um pouquinho mais complexa ali de capitalismo fazendo com que aquilo tenha acontecido de forma tão natural.